Eu sou Diego Cavalcante, analista acadêmico da equipe Sala de Ações da UFPB, coordenado pelo professor Sinésio Fernandes Maia. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre renda variável. Bem, em que consiste a renda variável? Primeiro, temos que ter em consideração que a renda variável ela tem um retorno que não pode ser previsto. Em aulas anteriores nós já aprendemos que a renda fixa ela tem um retorno que é previsível. Então, estou investindo hoje no mercado e daqui a um período de 12 meses, 2 anos, 3 anos, eu sei quanto é que eu vou ter de retorno. Na renda variável, isso não pode ser admitido. Seus rendimentos, eles variam, não existe garantias, por quê? Diferente da renda fixa, a renda fixa, dependendo de onde será investido, exemplo de um CDB, eu sei que eu tenho garantias na questão do fundo garantidor de crédito, como já foi visto em outras aulas. Na renda variável, eu não posso admitir isso. Os investidores aqui, eles são tomados como os mais agressivos, certo? Por quê? Porque eles estão propensos a um risco maior e aquilo que a gente considera como um risco maior, também consideraremos como um maior retorno, ok? Existe dentro do mercado a questão do investidor quando ele é mais agressivo e quando ele é menos agressivo. Investidores que estão no mercado de renda fixa, eles são tomados como os menos agressivos. São aqueles investidores mais conservadores. Aqui a gente colocou uma pequena diferença, certo? Entre a renda fixa e a renda variável. O que é que eu posso admitir? Na renda fixa, meu retorno ele é previsível. Na renda variável, meu retorno ele é imprevisível. Na renda fixa, eu tenho um baixo risco. Na renda variável, eu tenho um alto risco. Por quê? O que quer dizer a questão do baixo risco e do alto risco? Se eu colocar um retorno em renda fixa graficamente e um retorno da renda variável também graficamente, eu vou entender que em um período de 12 meses, a renda fixa ela tem um único comportamento. Ela vai ser crescente, entretanto não vai existir variações. O que não pode ser admitido aqui na renda variável. Colocando, dependendo de alguns ativos que são mais voláteis no dia a dia, que existe um maior número de negociação, colocando esse ativo dentro de um gráfico, eu vou perceber que existem as variações. O mercado ele se torna mais estressado e outras hipóteses também serão tomadas dentro desse mercado. Na renda fixa eu tenho um menor potencial de retorno, na renda variável eu tenho um maior potencial de retorno. Tenho que ter em mente a seguinte situação. Na renda fixa, eu tenho um baixo risco e um baixo retorno. Na renda variável, eu tenho um maior risco e também um maior retorno, certo? Então, investidores que estão aqui, vamos frisar aqui, investidores que estarão na renda variável, eles terão um maior risco, mas também estarão com um maior retorno. Eles são propensos a isso. Na renda fixa, eu posso ter pouca diversificação. Na questão da renda variável, eu tenho mais opções de investimento. Então, eu estou, certo, com mais ativos. A gente vai ver ao longo do tempo que dentro da renda variável existe alguns meios para se investir nela. No mercado de ações, nós teremos empresas e essas empresas eu posso estar diversificando minha carteira. Então, isso me dá mais opções de investimento. Isso me dá uma maior possibilidade de retorno. Na renda fixa, ela exige um investimento mais simples. Na renda variável, exige um maior retorno. A questão desse maior estudo, nos levará a entender o seguinte: quanto mais eu conhecer esse mercado, mais seguro eu estarei para estar nele, certo? Então, eu preciso estar estudando ele diuturnamente. Bom, e na questão das referências entre a renda fixa e a renda variável, na renda fixa nós temos o CDI, certo? O CDI ele é tido ali na parte da renda fixa porque nós já aprendemos que é um investimento livre de risco. Então, esse CDI será exatamente a taxa livre de risco, ok? E na renda variável nós temos o Ibovespa.
que aí nós temos uma maior diversificação, nós temos uma maior volatilidade e não podemos ter certeza de menor risco aqui. Bom, em relação às aplicações, dentro do mercado da renda variável, nós teremos ações, opções, contratos futuros, mini contratos e fundo de ações. Nesse momento nós iremos focar na parte das ações, por quê? Porque levar para um estudo minucioso de cada um desses, teremos que ter um pouco mais de tempo. Então, nesse momento, nós vamos aprender um pouco mais sobre as ações em si. Aqui é para entender que existe outras opções além das ações, certo? Bem, e para que exista essa negociação entre a empresa, certo? Ou entre investidores, nós temos a B3. A B3, que é a principal bolsa da América Latina, a antiga BMF Bovespa, hoje é a Brasil Bolsa Balcão, e possui 363 empresas listadas, ok? Bem, este é o layout, certo, da B3. Assim que eu abro no próprio Google, ele vai me dar este layout, que aqui eu posso acompanhar as cotações, certo? Também sei o acesso ao sistema da própria B3, as empresas que estão listadas, 363 empresas listadas, certo? Os ofícios comunicados e o boletim diário. Agora vamos entender um pouco mais sobre a própria ação. Bem, o que é uma ação? Uma ação é uma fração de uma empresa. Suponhamos a seguinte situação. Eu tenho uma empresa e eu vou fazer um IPO. O que é um IPO? É o momento em que essa empresa ela abre capital na bolsa. Então, quando eu faço um IPO da minha empresa, eu estou colocando uma fração da minha empresa dentro do mercado. Eu estou colocando uma fração para que essa empresa seja negociada, certo? Quando eu compro uma ação, eu não estou emprestando dinheiro, certo? Onde é que eu tenho essa questão de emprestar dinheiro e não está emprestando dinheiro? Na renda fixa, no momento que eu compro um CDB, por exemplo, ali eu estou emprestando dinheiro ao banco. Dentro de uma empresa, numa renda variável, eu não empresto dinheiro a essa empresa. Eu estou me tornando sócio da empresa. Então, qual que é o meu pensamento aqui? Eu não posso entrar nessa empresa achando da seguinte forma: estou emprestando dinheiro e daqui a um período de 3 anos eu vou ter um retorno X mais 1, que seria o X, o meu valor aplicado no momento, no tempo 0, e daqui no tempo 3 eu teria um X mais 1. Não, eu estou comprando essa empresa e eu estou me tornando sócio dessa empresa. Nessa situação eu sou dono também dessa empresa, certo? Essa ação ela é negociada dentro da própria Bolsa de Valores, a B3, como já falamos anteriormente, e existe um intermediário. Eu não posso comprar uma empresa, chegar para uma empresa, exemplo de uma Petrobras. Eu não posso chegar e comprar uma Petrobras diretamente com o CEO, não. Essa empresa, a Petrobras, ela é negociada na Bolsa. Então, para que eu a compre, eu preciso ter uma conta na corretora. A corretora será o elo entre eu e a empresa. Então, eu estarei com dinheiro dentro da corretora, darei a ordem, comprarei a empresa, certo? E a própria corretora que vai fazer essa intermediação, pagamento, e no momento que eu vender essa empresa, ela também terá o recebimento. Como é que eu vou investir em ações? Primeiro, eu preciso abrir conta em uma corretora, certo? Abrir conta em uma corretora, eu vou escolher a ação. Existe 363 empresas, então eu como investidor, eu preciso saber quais são as melhores empresas. Por quê? Porque eu preciso comprar empresas sólidas. Isso quer dizer o quê? Eu preciso comprar empresas boas. Por quê? Porque eu estou investindo o meu capital nela. Então eu tenho que ter em mente que essa empresa ela tem que crescer ao longo do tempo, que essa empresa ela tem que estar sólida, ela precisa honrar com seus compromissos, ela precisa honrar com suas dívidas, ela precisa honrar com seus compromissos para os investidores, certo? Eu vou enviar uma ordem, certo? No momento que eu enviar uma ordem,
eu vou saber que o preço que eu estou comprando é o mesmo preço que uma segunda pessoa está vendendo. Então, o preço de compra será igual ao preço de venda. E as ações são creditadas em sua conta, isso dentro da própria conta da corretora. Quando ainda se tratando ao investimento das ações, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu preciso analisar uma empresa. Como é que eu vou analisar essa empresa? Primeiro, eu tenho que saber do balanço patrimonial dela. Quando a empresa ela lança sua ação, quando a empresa ela faz um IPO, ela deixa de ser uma empresa que ela tem que ter compromisso com apenas... vamos pensar da seguinte forma. Uma empresa com IPO é uma empresa chamada de SA aberta, uma sociedade anônima aberta. Uma empresa que não é cotada na Bolsa de Valores é uma empresa SA fechada, uma empresa de sociedade anônima fechada. Uma empresa de sociedade anônima fechada, ela não tem compromisso de estar lançando balanços patrimoniais de forma clara, né, para que todos tenham acesso. Essa é a SA fechada. Em relação à SA aberta, ela tem por obrigação lançar os seus balanços patrimoniais, seus resultados, tudo que diz respeito e o investidor precisa saber, ela precisa divulgar de forma clara, de forma concisa. Então, eu vou entender que dentro do balanço patrimonial, nós teremos os índices. Índice de liquidez corrente, índice de liquidez geral, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez seca. Como é que ele consiste? No índice de liquidez corrente, eu terei o ativo circulante da empresa dividido pelo passivo circulante. No índice de liquidez geral, eu terei ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, certo? Liquidez imediata, eu terei o disponível dividido pelo passivo circulante. E no índice de liquidez seca, eu terei ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. E onde é que está tudo isso aqui? Como falei anteriormente, tudo isso aqui está em fácil divulgação dentro da própria bolsa, dentro da própria B3, certo? Os índices de estrutura do capital, grau de endividamento, composição de endividamento e a imobilização do patrimônio líquido. O grau de endividamento será as responsabilidades de dívidas que essa empresa tem no longo prazo e a composição será no curto prazo, certo? No grau de endividamento será o meu passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Na composição passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante vezes 100. E na imobilização do patrimônio líquido, nós teremos o ativo permanente da empresa dividido pelo seu patrimônio líquido multiplicado por 100. Índices de rentabilidade, giro do ativo, margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Vamos lá. No giro do ativo, eu terei as vendas líquidas dividido pelo ativo total da empresa. Na margem líquida, o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Rentabilidade do ativo, lucro operacional dividido pelo ativo total. E na rentabilidade do patrimônio líquido, eu terei patrimônio líquido dividido pelo ativo total. É importante que saibamos entender todos esses índices. Porque, como falei, eu estou comprando a empresa, estou me tornando sócio dessa empresa, então eu tenho que saber em que eu estou investindo, em que empresa eu estou investindo. Será que essa empresa ela tem capacidade de aguentar turbulências no mercado em períodos de crise? Como é que essa empresa se comportou em períodos de crise, em períodos que houve uma recessão econômica? Essa empresa ela sobressaiu, ela se comportou de uma forma positiva ou ela teve aquele efeito que quando a economia caiu, o mercado caiu, ela também caiu? Ou ela conseguiu se manter, certo? Então é importante entender todos esses índices para que eu possa investir nessa empresa. Como falei anteriormente,
Quais são as vantagens de estar numa renda variável? Primeiro, eu estou me tornando sócio de uma empresa. Essa empresa está crescendo, então o meu capital ele também está crescendo. Essa empresa está caindo, isso é ruim para mim enquanto investidor. Por quê? Porque o meu capital investido quer dizer que também está em queda, certo? Qual uma outra vantagem? Receber os dividendos, é participar dos lucros daquela empresa, certo? Eu tenho uma alta liquidez. Qual que é a diferença entre uma alta liquidez e uma baixa liquidez? Liquidez nada mais é do que a possibilidade de tornar um ativo em dinheiro. Por exemplo, vamos pegar a seguinte forma: uma casa e um ativo. Uma casa, ela tem uma liquidez mais baixa. Por quê? Não necessariamente hoje eu coloco uma casa à venda e essa casa ela vai ser vendida. Então isso quer dizer que ela tem uma baixa liquidez. Eu não estou tendo rapidez para vender essa casa. Uma ação é totalmente diferente. Se eu colocar a ação para vender hoje, eu conseguirei vender ela com mais precisão, certo? E eu terei a possibilidade de tomar decisões. Eu sou o dono daquela empresa, então eu também terei possibilidade de tomar decisões dependendo, lógico, uma observação, dependendo da ação que eu estou comprando. Dentro de uma empresa vai ter as ações preferenciais e as ações ordinárias. Uma ação ordinária eu tenho direito de voto. Na ação preferencial eu não tenho direito de voto. Aí você pode se perguntar, tá, mas qual que é a vantagem de ter uma ação preferencial? Ele tem preferência em receber os dividendos. Já a possibilidade de tomar decisões são para um investidor com ações ordinárias. Bem, e quais são os riscos? Risco, escolher uma empresa ruim. Tá, mas como é que eu sei quando a empresa é boa ou quando a empresa é ruim? Empresa boa, ela não tem um grau de endividamento muito alto. Os índices de liquidez dela vai estar tomando naquilo que a gente pode tomar por uma média, ele vai estar seguindo aquela média. Empresa ruim, um grau de endividamento muito alto, índice de liquidez baixo, uma empresa que não está honrando com seus compromissos, uma empresa que, a partir do momento que eu vou fazer a análise lá no formulário de referência ou nos relatórios dessa empresa, ela não toma posições sólidas em relação ao meio ambiente, por exemplo. Então, eu tenho risco, porque essa empresa, suponhamos que ela obteve um retorno negativo nos últimos 3, 4, 5 anos. Então, isso não me dá a certeza, lógico, de que ano que vem ela terá um retorno também negativo. Mas o contrário também é válido, certo? No projeto Sala de Ações, nós temos uma referência. Essa referência é o Benjamin Graham. Então, ele nos dá diretrizes para que a gente tenha as melhores empresas dentro da nossa carteira. Então, lógico, nos nossos 12 anos de trabalho, nós temos um histórico de bons retornos, porque nós escolhemos as empresas sólidas de acordo com a teoria de Benjamin Graham. Lucro nos últimos 3 anos é o que nós adotamos aqui, mas para o Benjamin Graham seriam nos últimos 10. Nós adotamos nos últimos 3. Então eu tenho que ter uma boa média no índice de liquidez corrente, eu tenho que ter um PVPA não muito alto, eu tenho que ter um preço sobre lucro baixo, que é exatamente eu vou entender em quanto tempo essa empresa está me dando um retorno, certo? Então são estudos que nós vamos fazendo ao longo do tempo e teremos resultados desses estudos as melhores empresas. Comprar em um momento ruim, também isso pode trazer riscos para nós quanto investidores. E o cenário macroeconômico desfavorável, a economia ela está totalmente desfavorável, então isso não nos dá certeza de que a nossa empresa ela terá bons retornos. Como eu vou escolher uma ação? Bem, nós temos a análise fundamentalista, onde nós teremos os índices contábeis, certo? Com a apresentação já feita anteriormente, com os índices, com índice de liquidez,
o grau de endividamento, toda aquela parte da estrutura do capital, aquela ali é uma parte de análise fundamentalista. Eu tenho os índices contábeis da empresa, então eu sei se essa empresa é saudável ou não. Nos índices contábeis, eu posso dividir ele da seguinte forma. Índice contábil, eu vou determinar a saúde da empresa. Índices de mercado, eu vou determinar o que o mercado tem achado dessa empresa. Nos índices contábeis eu vou saber se essa empresa é boa ou se essa empresa é ruim, se essa empresa é saudável ou não, se eu invisto ou não meu dinheiro dentro dela. E nos índices de mercado, PVPA, preço sobre lucro, payout, certo? Então, esses são os índices que o mercado está dizendo se a empresa é boa ou não. Vamos lá, PVPA acima de 5. O mercado já está dizendo que essa empresa está um pouco cara. Então, qual seria um PVPA ideal? PVPA 2. O Benjamin Graham ele toma como um PVPA ideal 1,5. Nós temos uma tolerância até 2, certo? Então, eu tenho que escolher, a partir desses índices, escolher as empresas mais sólidas, com bons indicadores contábeis e realizar um valuation dessa empresa para que eu tenha um melhor retorno. Como já falei anteriormente, esse aqui é o livro do Benjamin Graham, certo? Ele é um clássico, ele é um guia para aqueles que querem iniciar na área de investimentos, aqueles que querem se tornar um bom investidor, um investidor conservador, um investidor que consegue obter as melhores empresas com retorno maior e um risco menor. Então é uma leitura bem recomendada aqui para quem deseja começar a investir, que é o pontapé inicial, como falei anteriormente, para que a gente possa adentrar esse mercado, adentrar esse mundo dos investimentos. Warren Buffett, certo? Hoje ele se encontra entre os 5 mais ricos do mundo e ele é um seguidor, certo? Do Benjamin Graham, foi seu aluno. E hoje ele é um investidor conservador. Todas as empresas dele, ele analisa criteriosamente. Como analisar criteriosamente? De acordo com os índices que já vimos anteriormente, de acordo com os estudos. Então, ele estuda incansavelmente as empresas que ele vai estar colocando seu dinheiro. Por quê? Já foi falado, eu não estou comprando a empresa, estou emprestando dinheiro para ela. Eu estou comprando a empresa, estou me tornando sócio dessa empresa, estou me tornando dono. Então, a partir de hoje, a partir do momento que eu me torno um sócio, um dono de uma empresa, eu tenho que entender como essa empresa funciona, qual que são as possibilidades dessa empresa me dar um bom retorno para que o meu capital ele só cresça e não diminua. Bem, falamos da análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? A análise fundamentalista eu escolho as melhores empresas, eu vou obter um melhor retorno por um risco menor. Não vai existir risco? Vai existir risco. Entretanto, eu estou diminuindo o meu risco à procura de maiores retornos. A análise fundamentalista ela nos traz essa possibilidade. Eu posso ter empresas da Bolsa de Valores, das 363 empresas, eu posso ter 10 empresas dessas na minha carteira com um retorno maior e um risco menor. A partir da análise fundamentalista, é válido. Aí você pode perguntar, certo, mas foi falado no início que na renda variável seria um mercado mais arriscado, sim, mas nós falamos também que não existe só as ações na própria renda variável. Renda variável ela é muito arriscada por não existir uma previsão de retorno, mas a partir da análise fundamentalista, certo? Encaixando pontos, fazendo leitura, tendo bons índices contábeis, bons índices de mercado, um bom compromisso da empresa com o investidor, certo? Um bom compromisso da empresa também com o meio ambiente, certo? Quanto essa empresa está pagando de dividendos, se ela paga ou não dividendos, qual o lucro dessa empresa nos últimos 3, 4, 5, 10 anos. Então aí eu consigo obter as melhores empresas a partir dos índices, a partir dos resultados com um menor retorno. Mas agora nós vamos aprender sobre a análise técnica. A análise técnica tem como
o pai da análise técnica, Charles Dow, certo? E ele estuda as ações por meio de gráficos. Tem o preço e o volume e temos a teoria de Dow. Fizemos aqui um gráfico com o comportamento, certo? Do Ibovespa nos últimos 10 anos, certo? Primeiro, o que é que nós devemos entender? Na análise técnica, eu não considero o que eu considerei na análise fundamentalista. Então, na análise fundamentalista eu vou analisar uma empresa, analisar os seus índices contábeis. Na análise técnica não. Então somente o preço, o comportamento do preço da empresa por um período. Isso vai depender se eu vou ser day trade, swing trade, position trade. Day trade, diário, curto prazo. Estou comprando hoje para vender hoje mesmo. Swing trade, um prazo médio. Estou comprando na segunda, estou vendendo na sexta, por exemplo. E o position, estou comprando com um prazo mais longo. Uso uma análise técnica para comprar hoje e vender daqui a 12 meses, 8 meses, certo? E quais são as tributações dentro desse mercado? Lá na renda fixa, nós vimos que existe uma tabela, certo? Em que se eu passar de 1 a 180 dias, eu terei uma tributação de 22,5, de 180 a 360, de 181, perdão, a 360, eu terei terá uma tributação dentro do meu investimento de 20%. Se eu estiver de 361 a 720 dias, eu terei uma tributação de 17,5%. E se eu tiver um prazo de acima ou um prazo superior a 721 dias, a minha tributação cai a 15%. No mercado de renda variável, nós não podemos tomar também esse caminho, certo? Porque o mercado de renda variável vai ter as seguintes situações. As minhas vendas, elas precisam ser acima de 20 mil, certo? Então, vendas acima de 20 mil reais, e isso será tributado. Será tributado como, Diego? Será tributado a 15%, certo? Dentro do meu lucro, certo? Então, eu fiz uma compra hoje e eu vou vender daqui a 15 dias, 50 dias, 360 dias, 720 dias, independente do tempo. Só que, lógico, eu vou falar também de uma exceção. Essa venda aqui será para mais de um dia. Por quê? Porque se eu estou investindo no mercado e estou comprando pela manhã, vendendo pela tarde, por exemplo, o que eu quero dizer, eu compro e vendo no mesmo dia, então a minha tributação aqui será diferente. A minha tributação será 20%, certo? Para quem opera day trade, a tributação é 20%. Mas passou de um dia, certo? Então eu não me enquadro mais como um day trade. Eu me enquadro agora na questão de tributação acima de 20 mil reais, 15%. Como eu falei anteriormente, quem está investindo na renda variável está se tornando sócio de empresa e poderá receber os dividendos. Os dividendos eu estou isento do imposto de renda. E vendas abaixo de 20 mil, isento de IR. Não tem imposto de renda para vendas abaixo de 20 mil reais. Bom, nós vimos a questão das tributações, certo? Dentro da renda variável, e agora nós temos que entender que também existem outras taxas. E essas taxas, ela vai variar de corretora para corretora. No início da aula, nós vimos que para que eu possa investir em uma empresa, eu preciso abrir conta em uma corretora. Então, dependendo da corretora, será cobrado uma taxa ou não, certo? Isso vai variar. Algumas corretoras cobram, outras corretoras não cobram. E para finalizar, nós teremos os emolumentos e taxa de custódia. Esse será cobrado pela própria B3. Então, o que eu tenho que entender? Quando eu vou abrir minha conta dentro dessa corretora, qual a minha pergunta? Tem taxa de corretagem?
Não. Então, essa empresa, essa corretora, ela pode ser boa para que eu esteja, por exemplo, operando como day trade. Por quê? Se eu vou operar como day trade e para cada corretagem que eu fizer eu pagar uma taxa, por vezes pode não compensar quanto investidor, porque eu posso comprar um ativo agora pela manhã e vender pela tarde e não ter tido um retorno como esperava. Então, além de pagar o IR, eu terei que pagar a taxa de corretagem. Então, é muito importante para quem está adentrando ao mercado da renda variável, adentrando ao mercado dos investimentos, entender tudo sobre a sua corretora. Quais são os produtos que ela oferece, quais são as taxas que ela cobra, certo? Bem, eu quero agradecer pela disponibilidade, certo? Estaremos com um material de apoio também e algumas questões para que a gente possa fixar bem esse assunto na nossa mente. Eu sou Diego Cavalcante e essa foi a apresentação da renda variável.